Olá, você está ouvindo Economia Explica, podcast aqui no projeto de extensão do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que eu sou Clara Duarte, estudante do curso de Economia aqui da UERN, e hoje vamos discutir um tema que parece ser bastante técnico, mas na verdade é um tema que está na vida de todos nós, as escolhas econômicas em meio à saúde pública. Na teoria econômica existe um princípio fundamental. A escassez existe e precisamos fazer escolhas. E aí, isso é o conceito do custo de oportunidade. Vem aquelas decisões de se o município investe em novos hospitais, vai faltar para medicamentos? Se a gente investe em equipes médicas, vai faltar para novas tecnologias? Ou seja, cada decisão envolve um trade-off. Por isso que hoje, para entender melhor essas escolhas, convidamos a doutora Lara Costa para discutirmos melhor essas decisões e principalmente, precisamente aqui na saúde da cidade de Mossoró. Seja bem-vinda, pode se apresentar, por favor. Olá, boa tarde, né? Já de tarde aí, boa tarde a todos. Meu nome é Lara Costa, sou advogada. Trabalho hoje enquanto diretora jurídica da Secretaria de Saúde de Mossoró e recebi o convite aqui de vocês, do pessoal do curso de Economia da UERN, com muita gratidão, para a gente conversar sobre um tema que é muito importante e eu não vejo essa questão da saúde pública atrelada à economia sendo debatida com tanta frequência e são coisas que parecem que estão distintas por serem áreas tecnicamente diferentes, mas não. Se a gente for parar para pensar, elas estão mais interligadas do que qualquer outra área juntas, né? Isso. Quando estudamos economia, aprendemos que a escassez é o problema central e fazer escolhas difíceis. Então, na prática, na Secretaria de Saúde de Mossoró, qual é hoje o maior exemplo de escassez de recurso que exige escolhas difíceis? Falar sobre escassez de recursos públicos hoje não é uma coisa que se torna muito a nossa realidade, né? Eu costumo dizer que lá a gente não tem tanta escassez de recursos. Nosso maior desafio é a nossa demanda, que ela é extremamente nova, ela é extremamente constante e ela é muito acelerada. Uhum. Então, eu tenho recursos, só que eu preciso ter uma maturidade, agir com muita de imediato para poder solucionar, porque os meus problemas eles não param, eles não esperam. Muitas vezes custam vidas de pessoas. Então, não é falar sobre escassez, mas sim sobre a nossa responsabilidade em gerir o que temos, né? Por exemplo, hoje o município de Mossoró recebe muito recursos de governo federal, proveniente de emendas parlamentares, de vários entes que cooperam entre si. Então, recursos nós temos, só que o processo licitatório, o processo público, a despesa pública em si, ela é um pouco complicada, ela é um pouco burocrática. Então, a gente precisa saber aonde vai investir e como vai fazer o investimento desse recurso. Então, a gente não fala nem muito eu não gosto nem de falar dessa parte em relação à escassez, mas o que é que acontece? Hoje a gente tem demanda muito grande, uma demanda muito alta, e é uma demanda que ela vem se renovando, se modificando, acompanhando a mudança da sociedade. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em gerir esses recursos que entram no nosso município para que no final o nosso objetivo seja atendido. Eu tenho sempre que pensar como um recurso que eu recebo aqui transforma a vida de um usuário SUS que está lá na ponta, transforma a vida do cidadão de Mossoró que depende desse recurso de Bastante saúde pública. responsabilidade, né? Muita. Então, é justamente isso que eu queria perguntar já, né? Já que vocês têm muita demanda, como vocês avaliam essas prioridades? Vamos lá. Quando a gente fala de saúde pública, eu não tenho como dizer isso é mais importante do que isso. Não. A gente, quando fala de saúde pública, quando eu falo de saúde pública, tudo é importante. São coisas que não são, de fato, relacionadas à saúde e um material de limpeza. O tanto que isso é importante para mim, enquanto profissional da saúde, porque eu não posso trabalhar num ambiente sujo, não posso ter um ambiente insalubre. Então, tudo é urgente, tudo é muito importante. Então, a gente tem planejamento e metas, alinhados sempre ao que está disposto lá no Ministério da Saúde, para que a gente possa utilizar esses recursos que vêm para que a gente faça investimentos
e também que a gente cumpra com as nossas obrigações ordinárias, nossas contratações ordinárias. Hoje, eu costumo dizer que eu vou escolher, no dia de hoje, o que é mais urgente, porque eu não tenho como elencar prioridades, é tudo muito urgente, mas o que eu vejo? A tomada de decisões que a gente tem é toda pautada num planejamento e a gente precisa fortalecer determinados setores para que, fortalecendo esses setores, eu possa reduzir o meu custo em outras áreas. Por exemplo, quando eu fortaleço a minha atenção primária à saúde, eu deixo de precisar tanto recurso na atenção especializada. Por quê? Eu já tenho um ótimo atendimento naquela fase de prevenção de doenças, de acompanhamento e monitoramento de doenças. Então, se eu prevenir, eu vou ter que desprender menos recursos para fazer o quê? O tratamento. Então, a gente passa a elencar metas e trabalhar sempre nessa questão da prevenção. Aonde eu posso investir mais, trabalhar mais, para que esse investimento me gere um retorno. Ou seja, eu vou investir aqui, porque eu sei que aqui eu vou conseguir ter um reflexo lá na frente, que é um setor que é mais complexo, vai depender de mim mais recursos se eu precisar investir lá. Então, às vezes, eu tenho um custo mais alto aqui, só que financeiramente ele reflete muito bem para mim lá na frente. Porque quando eu vou fazer esse tratamento de determinadas doenças, eu já não vou precisar tanto, porque eu investi muito bem naquela questão da prevenção lá atrás. Investiu na, quando a gente fala de, no caso, uma tríade, investiu bastante na base, Na né? base, vocês economistas, né? A gente investe na base para colher lá na frente. Tá certo, entendido. Então, assim, já que entende essa parte dos recursos administrados em relação a como a gente administra para prevenção, é uma base, tem que ser uma base melhor, né, ali. Mas quando a gente fala agora de decisões de urgência, como vocês têm esse planejamento de curto prazo, longo prazo, em caso de urgência? Por exemplo, a época da Covid foi uma coisa assim que simplesmente explodiu. Como é essa administração? O mundo não estava preparado para uma pandemia. E aqui em Mossoró foi muito interessante como o município lidou com tudo isso. Vacinação, testes de Covid, todo mundo naquela época, o pessoal com medo de trabalhar, os profissionais da saúde num contexto que a gente nunca tinha visto antes em nenhum lugar do mundo. E todo mundo experimentando pela primeira vez, né? Então, isso acaba deixando a gente um pouco mais preparados. Se acontecer novamente, a gente tem de onde a gente já sabe como agir, de certo modo. Decisões urgentes. A gente, quando vai trabalhar, quando nós trabalhamos com saúde, a gente vai pautar todas as nossas decisões com base nos resultados dos nossos indicadores. Então, eu tenho um setor que monitora para mim os meus indicadores. Como é que está a minha atenção primária? Como é que está a minha atenção básica? Como é que está a minha atenção especializada em saúde? Como estão os meus serviços? Aonde eu preciso investir mais? Então, eu vou focar aqui. Medidas urgentes. Chegou agora uma pandemia, eu estou precisando ressignificar toda a minha forma administrativa enquanto gestão pública. Eu vou precisar fazer um gerenciamento de crise. Então, eu vou ver nos meus indicadores onde está exigindo mais de mim, que eu não vou poder me doar tanto, porque eu vou precisar me organizar para poder controlar essa crise que está vindo aqui. Então, decisões urgentes são tomadas para a gente que trabalha hoje com saúde pública, todas elas são pautadas em um planejamento. E esse planejamento a gente consegue mapear dentro da nossa própria secretaria, tanto para decisões a curto prazo e tanto para decisões a longo prazo. Eu tenho um recurso específico que eu sei que eu vou conseguir receber daqui a um tempo. Só que calma, peraí, deixa eu ver aqui os meus indicadores. Esse recurso, eu só vou poder usar ele lá na frente. Lá na frente, eu ainda preciso desse determinado serviço? Eu acho que não. Então, eu vou ressignificar esse uso. Vou entender a viabilidade de poder fazer o uso desse recurso para que eu possa transformar isso em algo mais urgente, que eu esteja precisando agora, ou é um investimento que eu faço agora, mas eu não colho fruto nenhum. Só que lá na frente eu sei, se, por exemplo,
eu vou fazer um investimento agora em uma máquina, em um aparelho, que hoje ele não me tem tanta serventia. Mas se porventura tiver uma nova pandemia, aquele instrumento é responsável por salvar a vida de várias pessoas. Então, a gente vai tentar pautar isso, tudo trabalhando, sempre analisando, observando as nossas demandas internas, principalmente os nossos indicadores de saúde. Bom, então, mudando agora um pouquinho de assunto, nos últimos anos tem se discutido muito no Brasil a judicialização da saúde. Esse tipo de decisão pode alterar o planejamento da gestão pública e como isso impacta o orçamento da rede municipal? Olha, hoje em dia, eu adoro falar sobre a judicialização da saúde, porque é uma coisa que a gente está vendo que vem mudando o cenário nacional. A sociedade vai se transformando e a sociedade vai evoluindo. Então, problemas de saúde também estão evoluindo com o passar do tempo. A gente viu uma Covid que até então não existia. E essa Covid ela vai trazendo sequelas, trazendo reações do nosso corpo que até então eram desconhecidas. Hoje a gente passa a lidar diariamente com pessoas neurodivergentes, que há muito tempo já existia, só que não era tão abordado, mencionado, falado e estudado como é hoje em dia. Então são novidades para a gente que está nesse meio de saúde. E como é feito em Mossoró? Hoje a gente busca fazer o estrito cumprimento dessas demandas judiciais que tem judicialização todo santo dia. Por quê? Quando eu vou fazer o cumprimento dessa demanda, eu evito bloqueios judiciais nas minhas contas que comprometem o meu orçamento. Então, às vezes eu tenho um orçamento muito legal, tá posto lá bem bonitinho para eu trabalhar durante todo um exercício financeiro. Só que aí eu tenho um bloqueio, sucessivos bloqueios que acabam modificando toda a minha programação. E isso acontece muito em razão do tempo das demandas que são colocadas no direito da saúde. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar um mês por uma UTI, eu não posso esperar, às vezes, um mês por um medicamento de alto custo. E o trâmite do dia a dia, às vezes, é um pouco burocrático. Então, eu utilizo o judiciário para acelerar e pular algumas etapas burocráticas que são colocadas na legislação. E aí, isso às vezes desprograma um pouco a programação que a gente tem. Eu tinha um planejamento construído, eu tinha um orçamento construído, eu sabia onde eu precisava investir, eu sabia onde eu precisava cumprir, eu sabia os meus déficits, mas aí eu tive sucessivos bloqueios e mudou toda a minha programação. E a gente hoje preza pelo cumprimento das demandas judiciais que nós temos, obviamente, mas a gente tenta enxergar essa questão da judicialização da saúde até para resolver, tentar o máximo na via administrativa, para que a gente não perca tanto com esses processos indo para o judiciário e a gente vá ter perdas sucessivas de receitas, de orçamento em decorrência de bloqueios, por exemplo. O que eu vejo muito, a gente se depara diariamente, que quando a gente mexe com o direito médico e o profissional da saúde em si, a gente vê que às vezes isso virou uma nova área econômica e muito rentável. A gente precisa viver numa linha muito tênue, porque às vezes judicializar uma cirurgia é muito rentável para o advogado, mas não é tão rentável para a parte. Ou às vezes é muito alguém vai ter um proveito econômico muito bom disso daí. E aí o município tem toda uma preocupação. Até onde isso é benéfico para mim, eu, enquanto município. Então, a gente precisa viver, a gente vive numa linha muito tênue em relação a essa questão da judicialização da saúde. É um desafio, é um verdadeiro desafio. A gente tem muito prazo judicial, muitos prazos extrajudiciais. Os órgãos de controle acompanham de perto tudo que a gente está vivendo lá, quase que diariamente. Então, a gente vive numa linha muito tênue para ter cuidado com essa questão da judicialização, para que essas demandas não possam comprometer e atrapalhar a nossa programação orçamentária. E sempre pensando no usuário, como é que eu vou me movimentar aqui para que essa decisão, esse meu ato, não vá impactar no resultado final, porque eu não posso deixar faltar para ninguém. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com o cumprimento dos meus atos.
até porque também para não virar paradigma. Quando o município é responsável aqui, quando o estado é responsável ali, quando o governo federal é responsável aqui, cada ente fazendo a sua parte, a coisa flui com bem mais facilidade. Bom, doutora Lara, já que a senhora falou bastante sobre isso, deu sua visão bem geral, eu acho que a pergunta agora é, na sua visão, qual é o papel da saúde pública para o desenvolvimento econômico de uma cidade como Mossoró? Que pergunta difícil de ser bem respondida, mas quando eu falo em saúde, eu brinco muito que quando eu cheguei na secretaria, antes eu tinha trabalhado com licitações, contratos administrativos, tinha trabalhado com gestão de servidores públicos, mas quando eu chego na saúde, eu abro um leque e eu passo a trabalhar com tudo. A gente passa a trabalhar com a questão administrativa, a gente passa a trabalhar com a questão do servidor, tudo isso atrelado à saúde. Então, ela reflete literalmente em todas as áreas. Quando eu tenho um sistema de saúde pública muito organizado, rentável, quer dizer, operando bem financeiramente, eu consigo influenciar diretamente na minha economia. Por quê? Às vezes, o mais pobre, ele não tem o dinheiro para chegar numa farmácia e comprar um medicamento. Mas eu, enquanto município, tenho como adquirir um medicamento e disponibilizar para aquele usuário na UBS. Às vezes, aqueles mais pobres não têm condições de fazer exames de alto custo. Mas eu, município, dentro da minha responsabilidade constitucional, vou oferecer esse acesso a essa pessoa de baixa renda. Mas o que é engraçado e que muita gente não sabe é que o SUS é para todos. Então, o SUS ele não está vinculado à questão da realidade social e econômica da pessoa, do usuário, não. Ainda que eu possa, que eu tenha condições, que eu tenha um plano de saúde, se eu quiser me valer do SUS, se eu precisar do SUS, eu tenho direito sim, porque é um sistema único de saúde para todos aqueles brasileiros que estão aqui no nosso país. Então, é vinculado diretamente à economia, a gente consegue movimentar a economia local, a gente consegue fazer, trazer num cenário para Mossoró, a gente consegue movimentar diversas áreas. Quando eu falo em adquirir medicamentos, exames, eu tenho fornecedores da cidade de Mossoró, eu tenho fornecedores de fora de Mossoró, então influencia diretamente todo o meu sistema econômico, porque eu coloco recursos na economia moçoroense, mas eu também pego recursos que é da minha cidade, da minha Mossoró, e eu levo para fora, porque às vezes tem coisas que são muito específicas que a gente não consegue localizar por aqui. É um fornecedor exclusivo, é um exame de alto custo muito específico que a gente não consegue fazer na nossa cidade. Então, eu entendo que isso a gente tem também essa questão, o viés econômico como um todo. Quando eu falo de saúde, eu sempre brinco que eu falo de tudo um pouco. Perfeito, doutora Lara. Bom, gente, a conversa de hoje deu para perceber que política não é só governar, política também é fazer escolhas difíceis, com recursos escassos, mas eu espero que nessa conversa vocês tenham extraído bastante informação e bastante conhecimento. Bom, quero agradecer a presença Eu que da doutora agradeço. Lara. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Contamos com vocês para o próximo episódio. Esse foi mais um podcast Economia Explica, um projeto de extensão da UERN. E até a próxima.